pessoal? Começar com alguns recados aqui, e aí, começa a lembrar dos recados, a gente faz a prece e começa a conversa. Bom, tô até pegando aqui no nosso grupo, mas primeiro recado é sobre o evento do Halloween. Quem ainda não está sabendo, né? Dia 21 de outubro. Estou procurando o banner aqui, mas é 1h, é isso, pessoal? Meio-dia. Então, meio-dia aqui o evento do Halloween. É um evento meio-dia. É um evento, de novo, que a gente organiza para angariar fundos, não só para ajudar o próprio centro, mas outras entidades. Convidamos todo mundo para vir. Vai ser um evento legal, vai ter leilão de obra de arte, comida brasileira, dança, não muitos sustos. Música ao vivo. Música ao vivo, não. Pode ficar tranquilo, não sou eu que vou cantar. Enfim, evento legal, então a gente convida todo mundo não só a vir participar, mas também quem vocês conhecem, trazer, né, mais pessoas. Mais informações melhores do que essa pobre propaganda que eu estou fazendo está no Facebook, no grupo lá, nos grupos do SIM, do WhatsApp, onde mais? Instagram, e outra coisa, né? Uma coisa é participação, vir, contribuir, mas também você pode ajudar a construir e organizar o próprio evento, né? A gente tem um sign-up, eu acho que está no SIM também, né? Está lá no WhatsApp do SIM, o endereço sign-up. Então, a gente está também procurando contribuições com os comes e bebes, com copinho de plástico, tudo que a gente precisa para organizar o evento. Então, novamente, se você conseguir nos ajudar, ótimo. Se não, se você divulgar para outras pessoas que acham que também conseguem nos ajudar a organizar o evento, também agradecemos muito. Tudo bem? Bom, nós somos o Grupo Sim. Fala. Só mais um recado. E uma semana depois, não sei se vocês fazem parte já, se estão sabendo, nós vamos ter um evento de caridade no Hope, onde a gente vai preparar a refeição para os homeless que vão para o Hope, né, para poder se alimentar, tomar um banho, dormir. Eles ganham roupa às vezes lá, para dar uma ajuda para esse pessoal. A gente faz esse trabalho, então a gente vai tentar fazer pelo menos uma vez por mês, da gente ir lá, e para isso a gente faz um grupo de 6 pessoas, e o grupo de caridade é um grupo grande, também contribui no SENAP para arrecadar alimentos que vão ser preparados lá. Então, se quem puder contribuir, quiser ir, é só entrar lá no grupo da caridade, fazer o sign-up para participar ou para fazer as doações de alimentos para a gente, que ajuda bastante também. Aí dia 21, então a festa daí vai ser no dia 28. 27. 27. 27. No sábado seguinte ao sábado seguinte. 28. É sexta, né? É 27. Então a sexta. É Sexta-feira. Tá bom. Eu falei sábado. Sexta-feira. Legal. Outros recados aí, só vou tentando lembrar do recado. Né? Então, somos o Grupo Sim, Spiritists em Michigan. As sessões aqui que ocorrem às quintas, né? Em geral, nós temos o trabalho mediúnico, que acontece na sala ao lado, que aconteceu hoje, eu não estava, infelizmente, mas aconteceu hoje. Esse vai ser mais ou menos o tema da conversa aqui, né? Então, o livro que passa por aí, a gente põe nome de pessoas, familiares, conhecidos, quem a gente, não necessariamente só encarnados, né? Irmãos que acabaram de passar por lado de lá. Se você colocar um nome no livro, esse nome vai ser alvo das nossas vibrações nas sessões mediúnicas, e aí essas pessoas vão receber esse auxílio, as vibrações e tudo mais. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte que nós estamos agora, né, é a palestra, a conversa aqui, nossa
exposição. Aí em seguida, ao terminar a palestra, a gente tem o passe, né, a fluidoterapia. O passe ocorre na sala ao lado e é uma atividade em que a gente, mais uma vez, passa vibrações, boas energias para a pessoa, não tem nada demais, não é nada invasivo, não tem nada disso, né, para quem não conhece. E depois, já estamos tendo o curso mediúnico, e depois aqui tem o curso de desenvolvimento mediúnico, que é justamente para quem quer aprender mais sobre esse lado, sobre as sessões mediúnicas, e se desenvolver, e se educar, etc. E tal. Então, esqueci algum recado? Não, o curso mediúnico eu falei com o Antônio Bauer, que está aqui, é o coordenador, para poder se inscrever, se ainda tiver interesse. Está começando basicamente hoje. Né? Legal. Tá bom, vou abrir com uma oração aqui. Amado Pai de infinita bondade, querido Mestre Jesus, Cordeiro de Deus, espíritos benfeitores, espiritualidade amiga que está nessa casa hoje conosco, agradecemos sobretudo a oportunidade de estarmos aqui hoje. Sabemos que cada um de nós tem seus próprios desafios e suas atribulações para chegar hoje aqui, para estar aqui nesse horário. Então agradecemos essa oportunidade, sobretudo. Pedimos que durante a conversa de hoje, em particular, quando estivermos discutindo os casos e o que acontece realmente em sessões mediúnicas, que nossos corações possam estar livres de qualquer tipo de julgamento ou curiosidade mais frívola, e que nós possamos realmente usar esses exemplos, esses ensinamentos para nós mesmos, para melhorar a nossa vida e também para melhorar a vida daqueles que estão próximos a nós, daqueles que amamos e quem sabe até daqueles que temos algumas diferenças. Queremos abrir essa sessão, mais uma vez deixando de lado todas as atribulações do dia e usando para isso a oração que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Muito bem. Essa foi uma oração sincera, porque tive tanto problema para chegar aqui hoje. Umas 7h15, quando deu o último, eu dei risada assim, eu falei, vocês não estão entendendo, né? Que não vai rolar. Você precisa de alguma, assim, primeiro eu falei, eu não estou sozinho, certo? Eu tenho ajuda para chegar lá. Mas vocês precisam me dar um ataque cardíaco, mais forte para ir. Não, enfim, é só um desabafo. Cada um tem, né, seus problemas. Mas, enfim, o objetivo hoje, pessoal, é falar das sessões mediúnicas, tá? E, em particular, as sessões mediúnicas nossas aqui, né, da nossa casa. O que tem acontecido? O que tem acontecido aqui e compartilhar essas experiências com vocês, né? Então, não me considero nem uma palestra, eu considero mesmo, eu compilei todo o material que a gente tem, que data do começo desse ano. Juntei algumas categorias, tem os casos para compartilhar. Esse é o objetivo de hoje, né? No título eu coloquei teoria e prática, porque eu também queria falar um pouco de qual é a ideia e tudo mais, o que está por trás, quem nunca teve em tais sessões ou nunca leu, né, alguma bibliografia como Domínios da Mediunidade, de André Luiz, ou o Diálogo com as Sombras, enfim, a gente tem curiosidade. Eu mesmo, né, quando participava de centro, antes de participar de grupos mediúnicos, muito, e você ficava sempre naquela, o que acontece naquela salinha, o que está tendo ali, mas enfim. Então,
vamos falar um pouco sobre isso, né? Isso eu peguei principalmente do Diálogo com a Sombra, né? que eu gosto. Mas enfim, primeiro, a preparação da sessão mediúnica. Isso é um assunto interessante porque a gente também fala um pouco do centro aqui, de como isso está acontecendo e tudo mais. A gente sabe e entende por via, principalmente dos médiuns videntes, e médium videntes são aqueles médiuns que conseguem enxergar um pouco do lado de lá, né? Que a casa aqui que a gente vê é bem diferente do que o que existe do lado de lá. Isso ainda é muito fácil para a gente entender, principalmente nós que não somos médiuns videntes, certo? A gente fica assim, é maior? A parede é maior? Assim, o paralelo que eu consigo fazer bem é com meus peixinhos no meu quintal. Então eu tenho um quintal lá, eu tenho um ponde, não sei nem como é que fala em português, laguinho, uma poça, que tem uns peixinhos, certo? 1 metro de profundidade, uns 2 ou 3 lá, eu nem sabia que estava lá quando eu comprei a casa, mas enfim. Aí meus peixinhos vivem lá, naquele mundinho deles, né? De vez em quando eu apareço lá, eu acho que eles veem a sombra, né, tal, e aí eles veem tudo, porque aí eu dou comida para eles, às vezes eu fico falando com eles, etc. Mas pense um pouco no que aqueles peixes entendem do universo. Entendeu? O universo deles é aquele, porque existe esse ponto aqui. De vez em quando tem um ser lá, vai ver, estão achando que eu sou um anjo, uma coisa, né? Que baixa lá e ele dá comida para nós. E eu fiz Soa nós. entendeu? E aí eles não têm nenhuma ideia se eles estão num jardim bonito, se o meu jardim é bonito, se o meu jardim está feio. Se eles estão no meio de uma construção, eles não têm nenhuma ideia. A percepção deles são uns vultos, certo? Não entendem nada, eles não sabem o que é internet, certo? Eles não sabem o que é chat GPT, perceba a distância, né, que existe. Então, assim, eu faço um paralelo mais ou menos com essa situação. Nesse caso, nós somos peixes. Entendeu? Então, existe todo um negócio do lado de lá, toda uma estrutura. E aí, seres muito mais evoluídos, que estão vendo muito mais coisa, e que, né, a gente não consegue compreender. Então, assim, quando eu falo, né, fui ajudado para chegar até aqui, eu realmente acredito, porque a gente não sabe de tudo. A gente tem, assim como eles veem um vulto, eu jogando comida, eles falam, tem alguma coisa lá, né? A gente, os médios e a gente que estuda, a gente enxerga esses reflexos, né? Fala, olha, tem alguma coisa lá, alguma coisa ajudou a gente, alguma coisa fez isso, alguma coisa fez aquilo, mas a gente não consegue compreender isso completamente. Então, a preparação dessas sessões mediúnicas está longe de ser nós aqui arrumando cadeira e mesa, né? Tem tudo isso por trás, tem uma estrutura enorme por trás do lado de lá, e a gente realmente é possivelmente a menor engrenagem dessa máquina que roda lá, tá? Então esse é o primeiro comentário meu, é que não é só esse grupo que está trabalhando, né? Assim como a sessão mediúnica é um exemplo, mas a gente sabe que todo mundo que está aqui nesse momento, a plateia tem esse tamanho encarnada, mas ela tem outro tamanho desencarnado, entendeu? O que a gente está falando aqui na frente sempre tem uma inspiração do lado de lá, por mais que não seja, né, o médium vidente, ostensivo. Então tudo isso está acontecendo. Nos passes, aliás, aí é por definição, certo? O passe tem o benfeitor que está lá transmitindo as energias e por aí vai. Bom, então, preparação. Tem o lado de lá, do nosso lado, né? Sempre tem as boas práticas, aí vocês vão ver no curso dos médios e tudo mais, sempre a gente consegue cumprir, mas tem também uma liçãozinha de casa, de tentar não fazer o que eu acabei de fazer, chegar a 3 minutos, né? Tem uma certa preparação. Bom, tipicamente daí a gente faz uma abertura, também parecida com essa, a gente faz uma oração, pede para que os espíritos ajudem e tudo mais. Às vezes essa abertura pode ser maior ou menor, às vezes tem algum exercício de concentração para ajudar novamente todo mundo a equalizar ali as energias, os pensamentos e tudo mais. E aí você tem a atividade mediúnica. A atividade mediúnica
é quando, de acordo com toda essa preparação do lado de lá, alguns espíritos são encaminhados para esse grupo para poderem ou falar através de um médium, ou escrever através de um médium, ou se apresentar para um médium vidente para passar alguma mensagem. Então, essa é a atividade mediúnica. E tipicamente a atividade mediúnica tem um médium que está servindo para transmitir a informação, e você tem também o doutrinador, o dialogador, é uma pessoa daí que está falando com aquele médium. A gente vai falar mais dos papéis daqui a pouco, mas esse é o estágio da atividade mediúnica, né? E aí isso vai acontecendo, no final tem um encerramento. Então, a natureza dessas sessões é se comunicar com os espíritos desencarnados que estão precisando de ajuda, e não é a gente que decide quem precisa de ajuda, quem nós temos condições de ajudar. É essa preparação do lado de lá. O plano do lado de lá, eles mandam, falam assim, ó, esse aqui está precisando ali, fala com ele, assim vai. Tá? Então isso é o que acontece numa sessão mediúnica. Tá? Você não tem nada de agressivo e violento, certo? As sessões são, de novo, alguém falando, alguém escrevendo e alguém, tá? Qualquer filme que você viu aí do Poltergeist não tem nada disso, não acontece nada disso, né? Pelo menos não aqui, nesse centro, felizmente. Bom, durante essa atividade, então, quais são os papéis, né? A gente tipicamente tem o coordenador, ou o dirigente, ou quem é uma pessoa que está olhando para tudo que está acontecendo, olhando as atividades, ele vê se tem algum médium que de repente está precisando de algum apoio, ou se ele pode assumir um determinado papel. Ele está coordenando as atividades em geral, esse é um dos papéis. Já falei do médium em si, e aí tem essa história de médium ostensivo ou não, que tem papo de que todo mundo é médium, isso é outra história que qualquer dia eu converso, porque eu não sendo médium ostensivo costumo ser várias coisas. preconceituoso comigo mesmo, lógico, enfim, né? Porque eu a vida inteira eu queria ver, eu queria falar, eu queria, né? Mas, enfim. Aí, minha esposa ela fala, não, você não queria. Aí eu falo, pô, mas então você nunca sabe, né? Mas enfim, mas tem um médium que ou está fazendo de novo a comunicação falando, ou vendo, ou escrevendo para o ostensivo, e aí tipicamente você tem também médiuns de apoio, que são aqueles que estão rezando, doando também suas energias, porque esse é o importante da sessão mediúnica. Tá? Você tem um grupo ali, você tem um círculo, e todos eles estão com o pensamento, hopefully, né? Na mesma direção, falando, não, nós estamos aqui para ajudar. Aí um espírito começa a falar, não, nós queremos ajudar esse irmão aqui, vamos fazer isso. E isso tem uma força grande. Tá? Parte da minha frustração é que eu venho de várias gerações de espírita, na família, um monte de médium, e eu já tive parentes que foram fazer esse tipo de coisa em casa, sozinhos. E não acabou bem, digamos assim, certo? Teve que chamar o centro inteiro para ir lá, a minha avó. Foi o centro inteiro, vamos lá resgatar a Ivone, entendeu? Então assim, tudo que eu falei sobre o que tem aí fora, sobre preparação, etc., tem a ver com isso. É diferente você fazer isso num ambiente aqui, protegido, controlado, etc. Tal, do que você ir lá e falar, vou fazer por conta. Né? Esses joguinhos de tábua, esse tipo de coisa, enfim. Então, é importante entender isso também. Né? Então, não é porque a gente está lá no grupo mediúnico há 20 anos que a gente pode parar de estudar, né? E de tentar melhorar, etc. Né? Então, isso é constante. É constante essa lei, se educa, e vem aqui, por aí vai. Bom, acho que essa é a ideia que eu queria dar, só para que todo mundo pudesse visualizar a sessão mediúnica. Falei bastante. Assim, desde o começo do ano, a gente começou a gravar as conversas.
E aí, veja, é interessante que essa semana, não sei se foi o Ricardo, alguém mandou IA provando que Chico Xavier, acho que foi você, né? Então assim, nós estamos usando IA aqui também, tá? Então a gente gravou as comunicações, usamos IA para transformar o áudio para texto, usamos IA para analisar esses textos e resumir, colocar eles em categorias e por aí vai. Tá? Isso tudo a gente vem fazendo desde o começo do ano. Quando eu filtrei aqui as que a gente tinha 100 comunicações já catalogadas, sumarizadas, tudo bonitinho. Tá? Não são todas, às vezes a gente perde uma, às vezes um dia não gravou, mas eu acho que é uma amostra boa se contar do começo do ano. Tá? Então, e aí eu peguei essas 100 conversas e usando... Vocês sabem, ChatGPT, eu trabalho com isso. Né? Então eu falei assim, vamos criar grupos e eu quero um exemplo de cada um desses grupos para compartilhar com o pessoal. Os grupos que foram criados, então assim, as nossas comunicações aqui, desde o começo do ano, elas se dividem em 7 grupos principais. Tá? Então, grupo número 1, desorientação e amnésia espiritual. Eu vou falar os exemplos mais, mas só para vocês terem ideia dos grupos. Grupo 2, redenção, perdão e consolo. Grupo 3, conflito, resistência e confrontos espirituais. Grupo 4, reencontro com entes queridos e condução ao caminho positivo. Grupo 5, esclarecimento e ensino espiritual. Nesse caso é para nós, então, falar sobre isso. 6, estados de sofrimento e resgate espiritual. 7, espíritos rebeldes. Então, em geral, eu ainda preciso brincar um pouco mais com essas categorias, eu acho que dava para juntar umas coisas, mas em geral, essas são as categorias e eu acho que a gente tem algumas coisas para aprender em cada uma delas, né? Então, vamos começar aqui. Grupo 1, desorientação e amnésia espiritual. Foram aproximadamente 17 conversas que caíram nessa categoria. Então, tá fácil fazer a conta, tinham 100, 17% das conversas. Tá? Eu mascarei todos os nomes. Né? Eu acho que já mascaram, mas então é uma dupla criptografia que a gente fez. Espírito ferido busca ajuda médica e encontra apoio para reencontrar seus pais. Isso já é o resumo, tá? Essas conversas elas têm 15 minutos às vezes. Tá? O espírito chega na conversa com dor de cabeça e incerteza sobre o que aconteceu. O benfeitor encaminha para a clínica, onde poderão ajudá-lo a encontrar seus pais. Isso é o resumo. Então, o espírito se perdeu em algum lugar desconhecido, não lembra de como machucou a cabeça. O benfeitor menciona uma clínica onde oferecem ajuda médica e psicológica. Conclusão, o espírito concorda em ir para a clínica e brincar com crianças enquanto o benfeitor procura seus pais. Eles combinam de voltar a falar quando encontrarem os seus pais. Tá? Então essa é uma comunicação. Quais elementos que acho que são importantes a gente entender aqui? O espírito não sabia o que estava acontecendo com ele. Tá? Não, estou com uma dor de cabeça aqui, mas não tinha a menor ideia que estava morto, não tinha nenhuma condição. Então, essa é a primeira coisa que é importante todos nós sabermos, certo? Às vezes às vezes você passa por uma situação tensa, no trânsito, quase bati, às vezes eu quase bati, aí eu chego em casa, aí minha esposa fala, oi, mas ela é médium. Aí eu vou pra minha filha, falo, você tá me vendo, mano? É verdade isso? Aí a mãe fala, tô, pai. Ninguém tá livre de ir pro lado de lá e não saber o que aconteceu. Tem que fazer essa pergunta melhor, você tá me vendo como? Talvez, porque um oi não ajuda. Meu filho também, de vez em quando enxerga umas coisas, então ele também não é confiável. Minha filha que herdou a sua mediunidade. Então, enfim, mas qual a lição aqui? Então esse é um primeiro recado interessante aqui. Vejam que o doutrinador, a pessoa que estava falando com o médium, essa pessoa encaminhou para um hospital. Então,
veja que nós estamos do lado daqui de cá, nós temos que ter fé que essa infraestrutura existe. Não, porque você fala assim, olha, eu vou te dar um remédio, vou encaminhar você para um hospital, etc. Ninguém está vendo nada disso, ninguém sabe, ninguém... Né? Então, esse é outro aspecto. A gente tem que confiar, tem que ter essa fé no lado de lá, de que eles têm a condição de ajudar esses espíritos. Né? E um último elemento aqui que eu quero destacar, que é presente em quase todos, né? Pelo menos os que têm um final feliz, ele procura pelos pais. Né? Então, normalmente, você sempre tem alguém do lado de lá, algum parente, ou algum ente, alguma pessoa, algum amigo, alguém que está lá disposto a te ajudar, mas se você, de novo, não sabe do seu estado e ainda acha que você está vendo, etc., você provavelmente não vai nem enxergar esses espíritos. Né? Muito bem. Ok. Caso 2. Busca por redenção, perdão. Espírito arrependido busca por redenção por erros cometidos na vida. Essa é outra categoria. Né? João, espírito arrependido do seu passado violento e inescrupuloso, busca redenção e consciência das consequências de seus atos. Ele expressa sua vontade de mudar e aprender e fazer o bem. Chegou arrependido, mas consciente do seu estado. Conclusão, João acredita que agora pode mudar. Estou pulando os trechos, mas o benfeitor reconhece que todos são espíritos em evolução, inclusive nós, todos cometem erros, e ele sugere que João use sua liberdade para planejar uma nova direção e buscar formas de fazer o bem. Conclusão, João acredita que agora pode mudar, sentiu o amor em sua consciência que ajudará a corrigir as injustiças. Ele agradece ao benfeitor e pede que olhem por sua esposa e filho, sempre tem um elemento de família no meio, enquanto ele segue seu caminho de evolução. Então, outra categoria, tá, pessoal? Esse tinha condições, sabia já, né? Mas tinha esse arrependimento, a consciência pesada, e eu acredito que isso é o primeiro passo para ele receber esse tipo de apoio, né? Ele perceber que fiz um monte de coisa errada, quero melhorar, etc. Tal. Nesse estágio, tem diferentes estágios como nós estamos vendo, mas esse é um estágio propício para vir participar de uma reunião mediúnica aqui ou em qualquer lugar, porque ele está pronto, né, para receber esse tipo de ajuda. Mas eu tenho uma dúvida. Esses espíritos, eles nunca foram para um outro plano? Não passaram por nenhum tratamento antes? Eles estão em que condição? Assim, tem várias alternativas, né? Não dá para generalizar, mas pode ter vindo para um tratamento já na categoria 7 de espírito rebelde, e aí como tem livre-arbítrio, ele volta continua rebelde, não aceita ajuda, e aí de repente, depois de várias sessões, ele vem e fala assim, tá, já percebi, já me arrependi, agora eu quero. Isso é uma alternativa, né? Não sei qual é o caso do João aqui. Tem outros que não, né? Que desencarnou, falou, percebi que eu morri, tem vida após a morte, então agora complicou, porque na vida eu fiz de tudo, né? Então, assim, depende, tem espíritos em diferentes estágios, né? O espírito que chega aqui sem saber que morreu, etc., como era o primeiro caso, tipicamente alguém intercedeu por ele, um parente, alguém falou, traga ele aqui, né? Ou foi lá na orelha dele, que ele não estava ouvindo, também não estava vendo, vai ali e tal, e aí ele vem para cá. Então não foi, muitas vezes não é por vontade dele, porque ele não sabe da condição, mas ele vem. Então, assim, é um universo de casos, né? Isso não significa que seja recente. Você tem que imaginar que é uma espécie de um ciclo, um loop, que isso pode estar durando séculos, né? Nos casos. Que a consciência de que morreu ainda não aconteceu, a gente está falando de séculos de distância. Não necessariamente que tenha sido recente. Então, realmente não tem como criar nenhuma regra generalizada, cada caso é um caso. Olha, falou em séculos, olha esse caso aqui que interessante. Que agora é conflitos, resistência e confrontos espirituais. Espírito cético relutantemente reflete sobre a importância do amor. O espírito que vive há séculos, envolvido com ciência e justiça, chega relutante à conversa. Ele resiste à ideia de amor e fé,
mas o benfeitor o encoraja a refletir sobre a importância do amor e como ele pode complementar o seu entendimento da ciência com amor. Então veja que esse sabia que estava morto, sabia o que tinha feito na vida, etc. Mas falou, não, eu vou continuar nisso aqui. Percebam que assim, se ele estava preso à ciência e aos padrões dele, mesmo do lado de lá. Então existe ciência do lado de lá, tudo isso existe, é só diferente da que a gente conhece aqui. Né? Conclusão, o espírito parece considerar as palavras do benfeitor, mas continua cético e deseja retornar ao seu laboratório. Ele parece dar um pequeno passo em direção à reflexão, mas a mudança é limitada. Então, eu esqueci, eu tenho estatísticas, né? Esse aqui foram 12% nessa categoria. Na categoria busca por redenção foram 17%. Então, 17% em amnésia espiritual, 17% buscando redenção. 12%. Não vai dar 100 porque teve uns que ele pôs na categoria outros, mas vai dar uns 90. Muito bem. Até quando eu posso ir? 10 minutos. Acabou já? Acabou? Então vamos lá. Reencontro com entes queridos, 15%. Reencontro espiritual de cura e perdão. Maria, uma pessoa desencarnada, pede ajuda para encontrar seus netos e buscar o perdão de sua filha. Com a orientação do benfeitor, eles rezam juntos buscando a reconciliação e a cura dos sentimentos negativos que existiam entre elas. Conclusão, Maria se sente grata pela oração e pelo acolhimento e expressa o desejo de voltar para encontrar novamente com o benfeitor. Qual a lição aqui? Também depende do merecimento do espírito, depende de várias coisas. Essa não foi um caso em que só ela vinha, só orar, reconciliou e resolveu todos os problemas. Mas, sentiu grato, sentiu melhor, falou, quero tentar em outras vezes. Tá? Então esse é o caso de reencontro com entes queridos. Esclarecimento e ensino espiritual. Esses são os que eu particularmente mais gosto, tá? E esse é longo, mas quando os espíritos vêm, não para ser ajudados, mas para nos ajudar. Né? Então, assim, o espírito José abordou a importância de estudo, preparação e desenvolvimento do grupo mediúnico para melhorar a comunicação com os espíritos e realizar trabalhos de desobsessão e assistência de forma eficiente e eficaz. Então, nesse caso, conclusão, o espírito José encerrou a conversa agradecendo a atenção, reiterando a importância da mensagem transmitida sem intenção de ser rude, mas sim de auxiliar o progresso do grupo. Pelas poucas dessas experiências que eu tenho, eu descobri que os espíritos lá, eles não têm muito tempo para sugarcoat as coisas, sabe? Para passar a mão na nossa cabeça, entendeu? Eles vêm falar, no offense, mas tem que fazer isso, e vamos lá, que eu tenho mais coisa para fazer, entendeu? Então, nós tivemos quantas dessas? Não acredito, essa é a única que eu não tenho estatística, será que é um só? Não, eu lembro que tem umas 3 pelo menos, de esclarecimento e ensino espiritual. Mas enfim. Sexta e penúltima, estado de sofrimento e resgate espiritual. Esse aqui eu vou até... assim, uma coisa é o espírito que chegou com dor de cabeça, né? Tem espíritos que chegam mesmo num sentido, num estado de desespero, né? Assim, falando, tô com muita dor, ou tô morrendo de fome, coisas desse tipo, tá? Então, essa categoria, a gente teve 13 conversas. O espírito em estado de choque após participar de uma tragédia chega buscando auxílio e conforto. O benfeitor tenta acalmá-lo, explicando que ele não escapou do evento, porque eles chegam ainda achando que, não, eu escapei, mas o pessoal está lá, o avião caiu, eu tô vivo, mas... Então, aí você tem que explicar, né? Mas fala, ele está amparado, protegido agora. O espírito parece adormecer, provavelmente mais calmo e amparado após a conversa com o benfeitor. Então, nesses casos muito extremos, normalmente o que a espiritualidade faz é tentar acalmar, né? Dão também passos do lado de lá e acalmam e botam ele para dormir um pouco para ele acalmar, porque eles chegam realmente no estado de choque. Tá? E finalmente, para encerrar os meus casos aqui, a gente tem espírito rebelde. Tá? Espírito, você vê que eu deixei no final um negócio mais feio, né? Mas, espírito hostil vem para ameaçar,
mas é confrontado com compreensão e oferta de ajuda. A gente não pode ser inocente o suficiente para achar que não tem isso, tá? Que não tem esse tipo de coisa, como eu brinquei com vocês, né? Tô querendo atrapalhar para chegar aqui hoje. Mas, de novo, a gente tem que ter a fé e a confiança de que no outro lado tem também muito mais gente fazendo isso, né? A gente é um cabo de guerra, a gente fica lá no meio, mas a gente tem alguma coisa a dizer a respeito. A gente pode falar, não, vou mais para esse lado, vou mais para aquele lado. Então teve esse tipo de espírito aqui, a gente sempre trata bem. Então assim, o benfeitor ouve o espírito, mantém-se calmo e oferece ajuda e compreensão, sem se deixar intimidar pelas ameaças. O espírito não aceita ajuda, mas vai embora e disse que ele não podia deixar de fazer o que ele estava fazendo. Então esse a gente não conseguiu ajudar. Não sei se a gente não conseguiu. Talvez plantar uma sementinha, né? Talvez seja a primeira vez. Então assim, consegui ler os casos aqui meio correndo, tá? E aí vou abrir para comentários, perguntas e afins. Falo demais. Só um comentário rápido sobre aquela pergunta que você fez também. Muitas vezes a gente vê, como o Ricardo comentou, espíritos que chegam e você fala de 1800, quando que é que você nasceu? 1800 e tal. E ele não sabe que morreu. Você fala, pô, ele tá lá há séculos, quase 2 séculos nesse loop, né? Só que a gente tem que entender o que a gente não consegue entender ainda. Né? A gente sabe que o tempo ele é uma noção diferente pra gente aqui e pra eles lá. Então a gente não sabe explicar pra você qual é a diferença, mas existe alguma diferença, porque eles ficam esse tempo todo. Os grupos, eu sempre acho que, né, além da caridade que nós estamos fazendo com esses espíritos e tal, a gente tem mensagens que são passadas, etc. Essa questão do tempo, a gente vem recebendo algumas mensagens. Eu até fiz um desenho aqui, eu ia falar se tivesse tema, vai ter que ficar para outro momento. A gente recebeu umas mensagens, acho que bem claras, né? E eu chequei com o Babler, de que talvez tenha outra coisa para a gente falar sobre o tempo. Significando que se você pode pegar o espírito, a gente atendeu aqui, tem espírito que estava na Indonésia, nas Filipinas. Se você pode fazer o espírito transpor qualquer barreira de espaço, não há nenhum motivo pelo qual não pudesse também transpor qualquer barreira de tempo. Isso é uma conversa mais complicada, eu ia falar sobre isso também, mas... Você não contou nenhum também, mas acontece muito, o espírito ele vem várias sessões na mesma situação. Ele não sabe que morreu, ele vem, aí você dá uma dica para ele, você subir no telhado, eu morri. Na outra semana ele vem de novo, ele vem outra vez, aí você já lembra dele e fala, você morreu. Já não é tão difícil você falar para ele. Às vezes vem 2, 3, aí na 4ª vez fica bem fácil, assim não vem mais. Ele fica preso naquele episódio do tempo que ele falou, aí o tempo começa a complicar. Se a gente entra a gente fala que morreu, mas com carinho. Ninguém chega... Mas um ponto do bar, a gente, novamente, isso não é uma crítica a nenhuma religião, mesmo porque o espiritismo tem seus problemas. Mas assim, existem espíritos que chegam aí e eles falam, não, você não está entendendo, eu sou católico, alguma coisa assim, e se eu tivesse morrido, não era isso que era para estar acontecendo, entendeu? Então, aí eles ficam presos, né? Então assim, dependendo da sua religião, da sua crença, o meu conselho é só be open-minded, né? Esteja a mente aberta para as situações. Né? Vocês têm uma equipe espiritual constante, assim, que ajuda vocês, até para auxiliar nos encaminhamentos, ou... Não que a gente conheça, né? A gente não conhece de nome, né? Tem esse centro aqui agora que ele está já há um tempo que é o mesmo. Mas o pessoal vinha, aí não tinha a estabilidade de cidadania, de ficar de ir embora e voltava, aí teve outras coisas que pessoas saíram e ficaram. Então, o centro já teve mentoria. E aí a mentoria saiu, depois voltou. Mas eu acredito que é a mesma mentoria. O que eu posso falar que a minha esposa compartilha é que o que ela chama do chefe dela, né, que é o guia lá, ele era o mesmo no Brasil e ele ajuda aqui também. Então, tem uma história engraçada, o chefe dela. Ela diz que ela faz umas perguntas, às vezes eles são... Mas tem uns personagens que se repetem, sim, que a gente vê de vez em quando.
mas eles não gostam de se identificar. Até porque eles acham que atrapalha. Que a gente começa a criar algum tipo de vínculo, de dependência e tal. Então a gente vê de vez em quando uma madre que sempre está com a gente, tem os guardiões que sempre estão com a gente aqui, mas eles não gostam de se identificar e também nem de ficar vindo ali dando mensagem. Sempre quando vem uma mensagem edificante, é alguém que é trazido para dar mensagem que talvez nem faça parte da equipe, né? Ou que seja uma pessoa que trabalha nos bastidores e tal, que não é da coordenação. Então, tipo, passa uma mensagem por ele. Tem um amigo que é de sempre, né? É um amigo de sempre. É um amigo de sempre. Cutuca, né? Fica pegando lá no pé. Eu acho A psicografia ele assina sempre como amigo de sempre. Ele assina assim. Eles não gostam de dar nome mesmo. Acho que quando eles comunicam, os benfeitores, eles dão um nome que certamente não é o nome deles. Né? Sempre José. Eles atrapalham no próprio caso a nossa própria vaidade. Né? Tipo assim, eu trabalho com dona fulana, dona de fulana. Muito bem. Fábio, só uma coisa que acho que você não mencionou, mas você falou muito em benfeitor, e para esclarecer para quem não conhece, na verdade, no trabalho, além do médium que está ali atuando, né, recebendo a mensagem, você falou dos que apoiam com oração, com suporte, e tem um dialogador. O médium dialogador, a pessoa que está aí fazendo diálogo, ela está tentando puxar esse assunto daquela pessoa que está sendo assistida para entender o caso, né? Então aí vai através de inspiração, intuição, para tentar, por isso que é chamado de dialogador, e aí que é a grande diferença dentro da doutrina espírita. Esse diálogo, né, acontece através da lei do amor, da força do amor, nunca através da força. Então mesmo que venha um espírito mais rebelde, vai ter sempre o tratamento vai ser através do amor e não de força, e não de expulsar, porque os casos que se apresentam também não necessitam disso, né? Mas se necessitasse de uma coisa um pouco mais forte, seria através sempre da fala, da conscientização, do amor, Deus, Jesus, né? Sempre nesse sentido. Seguindo aquela lição, né, de que o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto, né? Eu acredito que esses espirituais eles mandam para o nosso grupo o que a gente pode tem condição de... Né? Para as crianças, né? Bom, encerramos então? Só uma última coisa. Agradeço pela palestra. Quando você comprometeu a fazer toda essa parte de compilação, a gente não sabia como ia chegar, né? Como ia se desenvolver. Eu me lembro quando você comentou assim, eles estão pedindo para a gente divulgar, né? Então, acho que é importante isso também, né? A gente começar a pegar essas lições e compartilhar, principalmente num grupo tão heterogêneo como a gente tem, né? Sim. Então, trazer essas mensagens e lembrar cada um que o nosso trabalho aqui é do amor, né? A gente está aqui para aprender e para praticar caridade e amor. É o que eu falei, não sou médium, mas a gente tem umas aspirações, né? Eu sempre checo com os outros, né? Ô Cleiton, ele fala, é isso. Ô Bamer, é isso. Então você double check, né? Mas os recados vêm vindo há um tempo. Rodrigo falando numa palestra dele, e assim, né? Não é nenhum grupo fechado e elitista e nada lá que né, ninguém deva saber o que está acontecendo. Eu acho que é importante, principalmente para pessoas como eu, que não vêm por aí e tal. Isso aqui me ajuda a reafirmar minha fé, entendeu? Porque eu vejo esses casos e tudo isso. Vocês viram os agrupamentos, tantos casos diferentes e tudo mais, não tem repetição aqui, você procura. Então isso me ajuda, em particular, a reforçar a minha fé. Inclusive, né, para quem não tem interesse, experiência ou queira aprender, o Wagner está fazendo o curso aí, e o final disso seria participar. Estamos contratando. Estamos sendo... Nós não, né? Espiritual está contratando. Um bônus hora por sessão, é isso? O Wagner está pagando o dobro do salário para os novos do que para os antigos. Um acre espiritual por hora. Chegamos na hora certa, né? Eu não trabalhei hoje e não pedi o PTO, então acho que eu perdi a bônus hora. Tá bom, pessoal. Então vamos encerrar. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de hoje, agradecemos essa reunião
que tivemos, as inspirações do alto e não só as inspirações da reunião de hoje, mas sabemos que todo esse trabalho, há um ano atrás, quando começaram a inspirar, a gravar sessões, quando nem tinha ChatGPT e tudo mais, a gente sabe que isso é tudo parte do plano espiritual para que a gente possa evoluir, amadurecer e, consequentemente, ajudar mais na obra do Cristo e na obra do Pai. Agradecemos profundamente e pedimos que estas boas vibrações e boas sensações e sentimento de paz, amor e fraternidade que nós estamos recebendo aqui, vindo do lado de lá da casa espírita, que nós possamos, ao voltar para os nossos lares, distribuir com os nossos familiares amados, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, e que possamos assim mais um pouquinho ser instrumentos da disseminação da luz do Cristo na Terra. Que assim seja.